Fala galera, vamos aí para atualização do nosso vídeo da Loteca, concurso 1216, tá? Concurso esse que vai pagar aproximadamente R$ 1 milhão para quem acertar os 14 palpites. Já temos vídeo, tá com uma análise completa aí desse concurso, o link tá aqui embaixo, confira, tá? Vamos para atualização de jogos que tiveram no meio de semana, tá? Primeiro desses jogos é entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Palmeiras venceu por 5-1, tá? Demonstrando sua força em casa e um poder de reação incrível. O Red Bull Bragantino saiu na frente com um gol de pênalti e o Palmeiras foi buscar o empate e goleou, tá? Lembrando que também o Palmeiras tinha feito isso contra o São Paulo, tá? O São Paulo estava ganhando por 2-0. O Palmeiras foi lá, buscou o empate e virou o jogo, tá? Também tivemos o confronto entre Botafogo e Flamengo, tá? No início do jogo, o Flamengo demonstrou uma dificuldade aí furar a defesa do Botafogo, porém, a partir do primeiro gol, o cenário mudou, tá? Segundo tempo, o Flamengo já estava ganhando por 1-0, explorou aí os erros do Botafogo, tá? O Botafogo é um time que nos últimos jogos vem jogando sem garra, parece que está só cumprindo tabela ali, não almeja mais nada. Porém, precisa vencer aí os seus jogos para continuar entre os quatro primeiros e ir direto para a Libertadores, né? No momento ele está em quinto colocado, tá? Atrás do surpreendente Mirassol e precisa vencer seu jogo. Falando em Mirassol, Mirassol ganhou seu jogo em casa contra o Internacional por 3-1, tá? Fez um belo jogo. O Mirassol vem surpreendendo todo mundo aí, tem um time bom, tá? Tem um atacante bom lá, o Reinaldo, sempre tá fazendo seus gols. E, e em casa é um time muito forte. Internacional vinha até de jogos de recuperação, jogos bons, mas acabou tropeçando aí contra o Mirassol, tá? O outro jogo também é um jogo entre times que estão brigando. O Ceará tá brigando ali no meio de tabela, também não tá mais disputando nada. Porém, o Sport está em último colocado, tá? O Sport, na minha opinião, já caiu. É o último colocado, tem um ataque péssimo, uma defesa péssima. Fez um jogo muito ruim, esse jogo foi horrível. Esse 1-1 entre Sport e Ceará em Recife. Foi um jogo ruim. E foi duas equipes aí que eu acho que não estão mais brigando por nada. O Sport já está rebaixado, matematicamente não, mas dificilmente sai da última colocação do campeonato. O Ceará está ali no meio de tabela, né? E eu acho que também não briga mais por nada. Acredito que não deva, não deva mais brigar por posições, né? Quer se manter ali naquela colocação. Tá, hoje o Ceará é o 12º colocado com 35 pontos, tá? Tá distante ali da, da briga ali para cair, tá distante, tá? E também tá distante aí para briga por Libertadores ou pré-Libertadores. Então tá no meio de tabela ali. Tivemos também o clássico lá em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O clássico foi 1-1, um jogo muito pegado, tá? O Atlético veio se recuperando no campeonato aí e fez um jogo aí até um pouquinho interessante contra o Cruzeiro. Ficaram no 1-1. Fortaleza surpreendendo de novo. Fortaleza jogou com um jogador a mais boa parte desse jogo contra o Vasco e acabou perdendo por 2-0, né? Fortaleza também é outro time que dificilmente escapa aí da segunda divisão no ano que vem. É um time muito limitado tecnicamente, tanto em casa quanto fora, tá? Teve algumas vitórias aí surpreendentes, né? Uma delas contra o Juventude, que também já está praticamente rebaixado. Tivemos o confronto entre Santos e Corinthians, tá? O Corinthians perdeu para o Santos.
num jogo ali que o Santos jogou certinho, né? Soube aproveitar os erros do Corinthians e vencer o jogo, né? Aí tivemos também o confronto entre Grêmio e São Paulo. São Paulo aí descendo ladeira abaixo, perdeu mais uma vez para o Grêmio, que vem se recuperando no campeonato, vem fazendo bons jogos aí. E acabou perdendo. Porque o São Paulo tem problemas tanto dentro de campo como também fora de campo. É um time que tá horrível, né? Hoje o São Paulo é o oitavo colocado com 38 pontos. Eu acredito também que não deva cair, né? Mas também não deva nem ir para a Libertadores, né? Vai ficar aí entre a oitava colocação e a 12ª, com certeza. Mas precisa vencer, tá? Precisa vencer porque tá numa situação bem, bem difícil, tá? Tá a 10 pontos aí da zona de rebaixamento. É, a vantagem do São Paulo é porque os times que estão hoje na zona de rebaixamento são muito ruins, tá? Muito ruim mesmo, tá? Tivemos também o confronto entre Fluminense e Juventude, tá? Um confronto aí também de duas equipes que não estão brigando por grandes coisas. Como já falei, Juventude praticamente está rebaixado. Fluminense está ali no sétimo, oitavo, fica oscilando, né? O Fluminense ainda pode ainda brigar aí para Libertadores. Aí tivemos o confronto entre Vitória e Bahia, o clássico, né? Você vê, o Vitória tá na zona de rebaixamento e o Bahia tá lá em cima brigando por Libertadores, pré-Libertadores, e o Vitória acabou saindo vitorioso desse jogo, né? É clássico, clássico é clássico, por isso que a gente deve tomar cuidado aí, beleza? Então esses foram os confrontos aí do meio de semana, tá? São jogos aí que influenciam diretamente aí nos jogos da Loteca, tá? Agora a gente vai para os confrontos aí da Loteca, tá? A gente mudou um pouquinho alguns palpites, tá? E a forma, agora a gente vai com dois triplos e três duplos, né? Palpite, você pode estar fazendo esse jogo aqui, tá? Ou utilizar aí os palpites de formas isoladas, se fizer sentido para você. Nós vamos dar aqui a nossa opinião no nosso canal aqui, beleza? Primeiro confronto já é entre Flamengo e Palmeiras, tá? Esse é um jogo, na minha opinião, um jogo bem, bem difícil, um dos mais difíceis da rodada. Nosso palpite inicial era duplo aberto e agora nós ficamos com triplo, por entender que tudo pode acontecer nesse jogo aí. É um jogo aí que tá bem, como eu falei no início do jogo, é um jogo chave. Se o Palmeiras ganhar, provavelmente já coloca uma mão na taça, apesar de faltar 9 rodadas ainda para o final. Mas eu acredito que o Palmeiras não oscila 6 pontos assim. Então, se vencer esse jogo aí, dá um passo importante aí rumo ao título do Brasileiro 2025. Já o Flamengo, se vencer esse jogo, aí deixa tudo aberto, né? Porque já diminui aí a vantagem, tá? Dos 3 pontos de vantagem que o Palmeiras tinha. O Internacional, segundo jogo Internacional Esporte, Internacional aí precisa vencer, como eu falei, o Internacional tá brigando na parte de baixo da tabela, ele precisa vencer, tá? E como eu falei, o esporte já está rebaixado, o esporte tem várias limitações. O Internacional tem obrigação de ganhar esse jogo e eu acredito que vai ganhar. Por isso vamos de coluna um. Confronto 3, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians aí, como eu havia falado, o Corinthians em casa é bom, fora de casa é péssimo, mas em casa é bom, faz bons jogos em casa, tá? Isso é importante, tá? Hoje o Corinthians aí tá brigando lá no meio de tabela, pelo uma Sul-Americana, tá com 33 pontos, tá? E o Atlético Mineiro tá ali na 14ª posição ali também. Eu não acredito aí que nenhum dos dois times deva brigar ali pelo rebaixamento, mas é importante vencer, né? O Corinthians em casa é um time muito bom, né? Na Neoquímica Arena é um time forte. Por esse motivo, eu acredito aí numa vitória do Corinthians. Por isso, eu vou de coluna um seco Corinthians. Jogo 4 é um clássico, tá? É um clássico aí
da Itália, né? Série A, tá? São duas equipes aí muito boas, mas eu acredito aí numa vitória da Roma, tá? A Roma vem de vitória sobre a Fiorentina por 2-1, tá fora de casa, e a Inter de Milão vem, vem de vitória também contra a equipe da Cremonese em casa por 4-1, tá? A Roma em casa é um time bem consistente, tá? Pelo campeonato italiano vem fazendo bons jogos. A Inter fora de casa já não é um time tão bom, também não é tão ruim, né? É um time regular. Fora de casa venceu o Cagliari por 2-0, né? Perdeu para a Juventus também, que é um outro clássico. Venceu alguns jogos fora, né? Fora de casa. No campeonato, a Roma é a vice-líder com 15 pontos. O Internacional vem logo atrás com a Inter de Milão, vem logo atrás com 12 pontos, tá? Tá no início do campeonato. Acredito aí numa vitória da Roma, tá? Ou numa vitória do Inter de Milão, tá? Inter de Milão pode surpreender aí, tá vencendo também fora de casa. Então, por isso eu vou de duplo aberto, tá? Nesse jogo eu vou usar um duplo, tá? Duplo aberto. Vitória para Roma ou vitória para Inter. No jogo 5 não tem que se falar muito, o Atlético de Madrid é um time melhor, tá? Vem fazendo jogos bons em casa. Não acredito que o Osasuna deve fazer frente a ele, tá? O Atlético de Madrid vem de empate fora de casa contra a equipe da Celta Vigo. Já o Osasuna vem de derrota fora de casa contra a Real Sociedad. Então, o Osasuna não é um time bom fora de casa, tá? O Atlético de Madrid ocupa a quinta colocação com 13 pontos e o Osasuna a 12ª com 10 pontos, tá? O campeonato está no início ainda. Não acredito em outro resultado a não ser vitória do Atlético de Madrid. Quem quiser colocar um duplo também aí para pegar talvez uma, uma surpresa, seria Atlético de Madrid empate. Se a Sasuna vencer seria uma zebra muito grande. Jogo 6, Cruzeiro e Fortaleza. Já falei, Fortaleza para mim já está rebaixado. É um time aí que não vem fazendo bons jogos. Tem uma equipe muito limitada. Cruzeiro é mais equipe. Cruzeiro vai jogar em casa diante da sua torcida. Então eu acredito aí que o Cruzeiro ganha esse jogo aí sem grande dificuldade. Jogo 7, Tottenham e Aston Villa, tá? Isso aí é um jogo também que não é fácil, tá? Mas eu acredito aí numa vitória aí do Tottenham, tá? Na minha opinião, o Tottenham é favorito por jogar em casa. Acredito aí que deva vencer o Aston Villa, tá? É, o Tottenham está em terceiro colocado, né, do campeonato. Tem feito jogos melhores aí do que a equipe do Aston Villa, tá? Por esse motivo, eu vou de vitória seca no Tottenham. Jogo 8. Jogo 8 entre Mirassol e São Paulo. Como eu falei aqui no início, São Paulo veio de ladeira abaixo. Mirassol é uma equipe muito boa em casa. Esse jogo aqui eu fiz uma aposta para tentar pegar uma possível zebra é, no jogo, tá? Que eu coloquei duplo aberto. Né? Vitória para o Mirassol ou vitória para o São Paulo. Mas acredito que o Mirassol deve vencer esse jogo, tá? Se você quiser ir seco no Mirassol, não é exagero, não. Mas eu coloquei um duplo aí, que acredito aí que possa vir aí um- uma vitória do São Paulo, que o São Paulo precisa vencer, né? São Paulo precisa vencer para retomar aí o, a caminhada aí no brasileiro, beleza? Já nosso jogo 9 é entre Ceará e Botafogo. Esse jogo aqui seria um jogo para triplo fácil, tá? Mas eu vou de duplo, tá? Ceará e empate. Como eu falei, o Botafogo tá dando. Tá, tá sendo difícil assistir jogo do Botafogo, porque o Botafogo parece que tá cagando pro brasileiro. E só tá disputando o brasileiro. É um time que entra em campo sem vontade de ganhar, tá? Parece que tá só cumprindo tabela. Porém, tá disputando lá em cima com os outros times para ir direto para Libertadores, tá?
Mas o Ceará é um time forte em casa, vem fazendo bons jogos em casa. É porque o Ceará oscila muito fora de casa, né? Oscila muito, é um time bastante regular e em casa algumas vezes também acaba vacilando. Por esse motivo eu vou de duplo, tá? Vitória ou empate nesse jogo. Coluna um, coluna do meio. Beleza? Jogo 10, Liverpool e Manchester, tá? Esse é um clássico, campeonato inglês, tá? Porém, o Liverpool, na minha opinião, vive um momento melhor e vai jogar em casa. O Manchester não tem feito bons jogos com times grandes fora de casa. Então, por esse motivo, eu vou de vitória do Liverpool, tá? Apesar de que o Liverpool, dos três últimos jogos, perdeu todos os três. Perdeu para o Chelsea por 2-1 fora de casa, perdeu para o Galatasaray de 1-0, tá? Perdeu para o Crystal Palace fora de casa por 2-1. Já em casa é um time muito forte, como eu falei para vocês, né? Venceu, venceu por 2-1 o Southampton, venceu o Everton por 2-1 e venceu o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões por 3-2, tá? Venceu também o clássico contra o Arsenal por 1-0 e é um time muito forte em casa. Já o Manchester United perdeu perdeu os três últimos três jogos fora de casa. Entre eles, perdeu o clássico contra o Manchester City por 3-0 fora de casa. Então é uma equipe bastante ruim fora de casa. Por esse motivo, eu vou de vitória seca do Liverpool. Aqui também você poderia colocar um duplo, um triplo, não seria exagero, tá? Não vou colocar porque no jogo é só dois, dois triplo e três duplo, tá? Jogo 12, jogo 11, perdão, Atalanta e Lazio. Esse jogo aqui, eu acredito numa vitória da Lazio, por ser mais time, tá? A Lazio aí é um time bastante forte, então o Atalanta é um time bem limitado, né? Eu acredito numa vitória aí da Lazio. O último jogo da Lazio foi 3-3 contra o Torino em casa, mas antes disso ganhou de 3-0 do Genoa fora de casa, tá? Já o Atalanta no seu último jogo ficou no 1-1, tá? E, e antes disso ficou no 1-1 contra o Juventude, tá? Você também poderia colocar aí um empate nesse jogo, que não seria exagero, tá? Lazio empate ou uma vitória aberta para a Atalanta, mas eu acredito na vitória da Lazio. A Lazio vai buscar a vitória nesse jogo aqui, tá? Por isso eu vou de vitória seca aí para Lazio, beleza? No jogo 12 entre Bahia e Grêmio, tá? Eu vou de triplo nesse jogo, por acreditar que esse jogo pode acontecer qualquer coisa. O Bahia, cara, é um time assim impressionante. Ganhou os dois primeiros colocados, tanto Palmeiras quanto Flamengo, ele venceu. Porém, no último jogo acabou perdendo por Vitória, tá? Apesar de ser um clássico, Vitória é um time muito limitado, né? É um dos piores ataques do campeonato e o Bahia acabou perdendo. O Grêmio vem se recuperando, né? Vem fazendo bons jogos, né? Encaixou ali um time. Por esse motivo eu vou de triplo, né? Ou vitória, ou empate, qualquer resultado que der, a gente acaba acertando nosso palpite aqui, tá? Por entender que as equipes aí são duas equipes que pode. O Bahia pode ganhar, pode empatar, o Grêmio aí pode surpreender todo mundo e vencer fora de casa, ou empatar o jogo, então é um jogo difícil, né? Pode acontecer qualquer coisa, porque são duas equipes que podem surpreender a qualquer momento. Jogo 13, Milan e Fiorentina, tá? Eu já falei aqui, o Milan para mim ganha esse jogo de forma até fácil, tá? O Milan vem fazendo bons jogos aí no campeonato italiano. Tá? A Fiorentina é um time, na minha opinião, bem limitado. O Milan veio de empate tipo 0-0 contra Juventus fora de casa, mas antes disso ganhou o Napoli por 2-1, venceu o Lecce por 3-0, venceu o Udinese fora de casa por 3-0 e ganhou o Bologna
por 1-0, tá? Então, bons resultados. Fiorentina, por sua vez, vem de dois empates, três empates seguidos, 1-1 contra o Cagliari, 0-0 contra o Torino, 0-0 contra o Pisa, tá? O Milan ocupa a terceira colocação no campeonato com 13 pontos. Já a Fiorentina está brigando lá embaixo, que tem apenas 3 pontos dos três empates que eu mencionei antes, tá? Sendo que um desses empates foi com o lanterna do campeonato, que é a equipe do Pisa, tá? Então acredito aí que a Fiorentina deve perder esse jogo para o Milan. O Milan deve ganhar esse jogo sem grande dificuldade. Já nosso último confronto é entre a equipe do Getafe e Real Madrid. Tá? O Real Madrid é o líder aí do campeonato espanhol com 21 pontos. Tá? Já a equipe do Getafe está ali no meio de tabela, 11º. Não acredito que o Getafe vai fazer frente ao Real Madrid. O Real Madrid deve vencer esse jogo sem grande dificuldade. Até mesmo porque hoje o Real Madrid tem o melhor ataque para mim de todos os clubes no mundo, tá? Para quem tem Vinícius Júnior, para quem tem Mbappé, para quem tem Rodrigo, que vive grandes fases, acredito aí que deva vencer o jogo sem grandes problemas. O Getafe vem de empate contra o Levante, vem de empate contra o Alavés, tá? Já o Real Madrid vem de vitória, tá? Pela Liga dos Campeões por 5-0, tá? Tem aquele jogo que eu mencionei, acabou perdendo no clássico contra o Atlético de Madrid por 5-2. Foi um jogo eletrizante, esse jogo foi assistir parte dele, muito bom. Porém, veio de vitórias contra o Levante por 4-1, contra o Real Sociedade fora de casa por 2-1. Então, o Real Madrid é um time muito forte, tanto em casa quanto fora de casa, tá? Então, por isso eu acredito numa vitória aí do Real Madrid sem grande dificuldade. Então, esse foi o nosso palpite, tá? Na atualização do nosso palpite, tem um vídeo completo aqui com o link embaixo, com a análise mais detalhada de todos os jogos. Quero agradecer vocês aí por estar assistindo o vídeo. Deixe seu like, pessoal, isso é muito importante para o canal. O canal está começando agora, tá? Deixe sua curtida, deixe seu comentário, tá? A gente pretende melhorar o áudio, pretende melhorar o vídeo, tá? Mas a gente precisa do feedback de vocês, precisa do apoio de vocês com like e se inscrevendo no canal, tá, galera? Valeu aí, até a próxima. Boa sorte aí que vocês consigam acertar esses 14 números aí, consigo pegar aí, ou se não ganhar sozinho, mas consigo pegar uma parte desse prêmio de R$ 1 milhão aí, beleza? Tá ajudando vocês aí, tá? Nossos 14 palpites são esses, você pode utilizar eles de forma isolada, pode estar fazendo os mesmos palpites, tá? Só lembrando que a loteca é para maiores de 18 anos. Lembre-se de jogar com responsabilidade. Loteca é um jogo esportivo, tá? Então, por isso, tem grande chance de você ter prejuízo financeiro. Então, jamais, jamais mesmo, pessoal, utilize um dinheiro que você vai sentir falta, que vai fazer falta para você, ou que você vai utilizar para pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, o seu aluguel. Jamais utilize esse dinheiro, tá? Utilize o dinheiro de forma recreativa, seja um dinheiro que não vai lhe fazer falta, beleza? Obrigado, valeu, até a próxima, galera. Até nosso próximo encontro aí, até nosso próximo palpite. Sucesso a todos aí nas apostas.